Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário e assustador está acontecendo diante dos nossos olhos, algo que foi profetizado há mais de 2500 anos e que agora, pela primeira vez na história da humanidade, está se cumprindo com uma precisão que faz tremer até os mais céticos. As nações da terra estão se unindo contra Israel, exatamente como as Escrituras Sagradas predisseram, e o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e sobre o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vou revelar agora não é apenas conhecimento, é um chamado urgente para despertar antes que seja tarde demais. Deixe-me levar você a uma jornada pelas páginas sagradas das Escrituras, onde encontramos não apenas relatos antigos, mas profecias vivas que pulsam com relevância neste momento crítico da história humana. Precisamos voltar ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, onde Deus revela através do seu servo uma visão impressionante sobre os últimos dias. Ali, nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, lemos sobre uma confederação de nações que virá contra Israel nos tempos finais, uma aliança formada por povos do norte, do sul, do leste e do oeste, todos unidos com um único propósito sombrio e destruidor. Ezequiel escreve com detalhes impressionantes sobre Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal, que virá das bandas do norte com um exército vasto como nunca se viu sobre a face da terra. O profeta menciona Pérsia, Etiópia, Puti, Gomer e Togarma, todos se ajuntando para essa invasão apocalíptica. E aqui está o que deve fazer seu coração acelerar. Cada um desses nomes antigos corresponde exatamente às nações modernas que hoje cercam Israel com hostilidade crescente. A Pérsia é o atual Irã, Etiópia representa as nações africanas que se alinham contra o povo judeu, e as regiões mencionadas abrangem a Rússia, a Turquia e grande parte do mundo islâmico que nos rodeia. Mas não é apenas Ezequiel quem nos alerta sobre este momento crítico. O profeta Joel, no capítulo 3, versículos 1 e 2, declara que Deus ajuntará todas as nações e as fará descer ao vale de Josafá, onde entrará em juízo com elas por causa do seu povo Israel. Zacarias, no capítulo 12, versículo 3, proclama que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, e que todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Consegue ver o padrão? Consegue perceber como estas profecias, escritas por homens separados por séculos de distância, todas apontam para o mesmo evento catastrófico que se desenrola diante de nós? Vamos entender o contexto histórico e profético desta revelação divina. Israel, ao longo de sua história, sempre foi o centro dos planos de Deus para a humanidade. Desde que Abraão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, conforme lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus estabeleceu uma aliança eterna com este povo. O Senhor prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação, que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Esta promessa não era apenas para Abraão, mas para seus descendentes através de Isaque e Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Durante séculos, Israel passou por provações inimagináveis. Foram escravos no Egito por 400 anos, conquistaram a terra prometida sob Josué, estabeleceram um reino sob Davi e Salomão, foram divididos em 2 reinos, levados cativos para a Síria e Babilônia, retornaram sob Esdras e Neemias, foram dominados pelos persas, gregos e romanos, e finalmente foram dispersos entre todas as nações da terra no ano 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída pelas legiões romanas. E aqui está algo absolutamente extraordinário. Deus prometeu através de múltiplos profetas que, nos últimos dias, ele traria Israel de volta à sua terra, reunindo-os de todas as nações para onde haviam sido espalhados. Ezequiel, no capítulo 37, apresenta a famosa visão do Vale de Ossos Secos, uma profecia dramática e vívida sobre a restauração de Israel. O profeta é levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos muito secos, e Deus lhe pergunta se aqueles ossos poderiam viver. Então ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos, e algo miraculoso acontece. Os ossos começam a se ajuntar, osso com osso, tendões e carne sobem sobre eles, pele os cobre, e finalmente o Espírito entra neles e eles vivem, formando um exército extremamente grande. Deus explica que estes ossos são toda a casa de Israel, e que ele os traria de volta à sua terra, os abriria suas sepulturas entre as nações e os faria viver novamente como nação. Agora, preste muita atenção no que vou dizer, porque isto é absolutamente crucial para entendermos onde estamos na linha do tempo profético.
Durante quase 2000 anos, de 70 depois de Cristo até 1948, Israel não existia como nação. Os judeus estavam espalhados por todos os cantos do mundo, perseguidos, massacrados, sem terra e sem esperança humana de retorno. Os céticos zombavam das profecias bíblicas, dizendo que era impossível uma nação morta há tanto tempo voltar à vida. Mas então, em 14 de maio de 1948, algo sem precedentes na história humana aconteceu. Israel foi restabelecido como nação em um único dia, exatamente como profetizado em Isaías capítulo 66, versículo 8, onde Deus pergunta retoricamente se uma nação nasceria em um só dia, e declara que assim que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Este renascimento de Israel não foi um acidente histórico ou uma coincidência política, foi o cumprimento direto e inegável da profecia bíblica, o início do relógio profético que marca a contagem regressiva para o retorno de Cristo. E aqui entra o ponto central da nossa mensagem hoje. As Escrituras deixam claro que, depois que Israel fosse restaurado como nação, haveria um período em que todas as nações da terra se voltariam contra ela, criando o cenário para os eventos finais da história humana antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. Olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo no mundo hoje. As Nações Unidas, que deveria ser um órgão de paz e cooperação internacional, tornou-se o principal palco de condenações contra Israel. Ano após ano, mais resoluções são aprovadas contra este pequeno país do que contra todos os outros países do mundo combinados. Nações que cometem atrocidades inimagináveis contra seus próprios povos votam unanimemente contra Israel em questões de direitos humanos. A hipocrisia é tão evidente que chega a ser assustadora, mas não deveria nos surpreender, porque foi exatamente isso que os profetas previram. O Salmo capítulo 83, versículos de 1 a 8, apresenta uma oração de Asaf que parece ter sido escrita ontem, embora tenha mais de 3.000 anos. O salmista clama a Deus, dizendo que os inimigos de Israel fazem tumulto, que os que odeiam o Senhor levantam a cabeça, que conspiram astutamente contra o povo de Deus e consultam juntos contra os seus escondidos. Eles dizem, vinde, e eliminemo-los de modo que não sejam mais uma nação, e não haja mais memória do nome de Israel. E então o salmista lista as nações confederadas: Edom, os ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filístia e os moradores de Tiro, todos se ajuntando com os filhos de Ló. Estas regiões geográficas correspondem exatamente aos países árabes e islâmicos que circundam Israel hoje: Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita e os territórios palestinos. Mas o cerco contra Israel não é apenas militar ou político, é também ideológico e espiritual. Vivemos em uma era em que a história está sendo reescrita, onde se nega a conexão milenar dos judeus com a Terra Santa, onde se tenta apagar Jerusalém da memória coletiva como capital eterna de Israel. Há movimentos internacionais poderosos pressionando por boicotes econômicos, sanções culturais e isolamento diplomático do Estado judeu. Universidades ao redor do mundo, incluindo no Brasil, tornaram-se centros de propaganda anti-Israel, onde jovens são doutrinados a ver o povo judeu como opressores, ignorando completamente o contexto histórico e profético. E aqui está algo que deveria fazer cada cristão verdadeiro se levantar em atenção. Quando as nações se unem contra Israel, elas não estão apenas se posicionando contra um país ou um povo, estão se rebelando contra o próprio Deus que escolheu Israel como seu povo peculiar e Jerusalém como a cidade onde ele colocou o seu nome para sempre. Em Zacarias capítulo 2, versículo 8, Deus declara que aquele que tocar em Israel toca na menina dos seus olhos. A palavra usada aqui é extremamente forte, referindo-se à pupila, a parte mais sensível e protegida do olho humano. Deus está dizendo que Israel é tão precioso para ele quanto a visão é preciosa para nós, e que ele defenderá seu povo com zelo ardente. O livro do profeta Joel nos dá ainda mais detalhes sobre este juízo das nações. No capítulo 3, versículos de 12 a 16, vemos Deus convocando todas as nações para o vale de Josafá, onde ele se assentará para julgar. A linguagem é de uma batalha cósmica, onde foices são lançadas porque a messe está madura, onde os lagares transbordam porque a malícia das nações é grande. Multidões sobre multidões estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O sol e a lua se escurecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, dando a sua voz de Jerusalém, fazendo estremecer os céus e a terra. Mas ele será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Precisamos entender que estamos vivendo em tempos proféticos sem precedentes. A geração que viu Israel renascer como nação em 1948 ainda não passou completamente, e Jesus disse em Mateus capítulo 24,
versículo 34, que a geração que visse todas estas coisas começarem a acontecer não passaria sem que tudo se cumprisse. Jerusalém foi reunificada em 1967, pela primeira vez em quase 2000 anos voltando ao controle judeu. Os judeus estão retornando à sua terra de todos os cantos do mundo, cumprindo profecias como a de Jeremias capítulo 31, versículos 8 a 10, onde Deus promete trazer seu povo da terra do norte e ajuntá-los das extremidades da terra. E enquanto tudo isso acontece, vemos também o cumprimento de outras profecias paralelas. A apostasia dentro da igreja que Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, está se manifestando claramente. Muitas igrejas abandonaram a sã doutrina, preferindo mensagens que agradam aos ouvidos em vez da verdade que transforma. O conhecimento humano aumentou exponencialmente, exatamente como Daniel profetizou no capítulo 12, versículo 4. As guerras, fomes, pestilências e terremotos que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 estão se intensificando em frequência e severidade. Mas aqui está a parte mais importante de tudo que estou compartilhando com você hoje. Em meio a todo este cenário apocalíptico, em meio à união das nações contra Israel e ao cumprimento acelerado das profecias, Deus está estendendo sua mão de misericórdia para todos aqueles que quiserem se voltar para Ele. O propósito divino ao permitir que estes eventos se desenrolem não é destruição sem sentido, mas despertar a humanidade para a realidade de que este mundo não é tudo que existe, que há um Deus que governa sobre as nações, e que o tempo de decisão está se esgotando. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 8 e 9, nos lembra que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Cada dia que passa sem o cumprimento final das profecias é mais uma oportunidade de graça, mais um chamado ao arrependimento, mais uma chance de reconciliação com o Criador. A posição de Israel no centro do palco profético não é acidental. Deus escolheu este povo e esta terra como cenário onde a história humana alcançará seu clímax e onde o reino de Deus será estabelecido visivelmente sobre a terra. Quando olhamos para Israel hoje, cercado por inimigos, pressionado por nações poderosas, isolado diplomaticamente, mas ainda assim sobrevivendo e até prosperando contra todas as probabilidades naturais, estamos vendo a mão de Deus em ação. Nenhuma outra explicação é suficiente para justificar como um país tão pequeno, do tamanho de alguns estados brasileiros, consegue resistir a coalizões de nações muito maiores e mais populosas. E é exatamente esta sobrevivência miraculosa que aponta para o cumprimento final das profecias. Zacarias capítulo 14 nos dá uma visão do desfecho desta grande batalha das nações contra Israel. O profeta descreve como todas as nações se ajuntarão contra Jerusalém para a peleja, como a cidade será tomada e metade do povo sairá para o cativeiro. Mas então, no versículo 3, vem a reviravolta dramática, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. O próprio Deus intervirá pessoalmente, seus pés se firmarão sobre o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém para o oriente, o monte se fenderá pelo meio, e o Senhor virá com todos os seus santos. Esta é a esperança gloriosa que sustenta todo cristão verdadeiro. Jesus Cristo voltará, não como o servo sofredor que veio na primeira vez para morrer pelos nossos pecados, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para estabelecer seu reino de justiça e paz que nunca terá fim. E quando ele vier, segundo Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16, virá montado em um cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, tendo nas vestes e na coxa escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os exércitos celestiais o seguirão, e da sua boca sairá uma espada afiada para ferir as nações. Amados, não estou aqui para marcar datas ou fazer previsões irresponsáveis sobre quando tudo isso acontecerá. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 24, versículo 36, ao dizer que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas ele também nos ordenou a vigiar e estar preparados, a discernir os sinais dos tempos, a não sermos como aqueles que vivem em trevas para que aquele dia os surpreenda como ladrão. Estou aqui para alertar você de que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos, que o tempo está se esgotando, e que cada um de nós precisa tomar uma decisão sobre onde passaremos a eternidade. A união das nações contra Israel não é apenas um evento geopolítico interessante para comentarmos nas redes sociais. É um marcador profético, um sinal divino, um alerta final de que estamos vivendo nos últimos momentos da Era da Graça antes que a ira de Deus seja derramada sobre um mundo rebelde. E a pergunta que cada um precisa responder é:
Onde você estará quando estas coisas se cumprirem completamente? Você estará entre aqueles que zombaram das profecias e foram pegos de surpresa, ou entre aqueles que vigiaram, se prepararam e aguardaram com esperança a vinda do Senhor? Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que está se desenrolando diante de nós, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam urgentemente ouvir esta palavra, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras Sagradas. Cada inscrição, cada compartilhamento é um ato de resistência espiritual contra as trevas que tentam obscurecer a verdade de Deus nestes últimos dias. E se o Senhor tocar em seu coração, se você sentir o desejo de contribuir com este ministério que se dedica a trazer a palavra pura e sem adulterações, você pode fazer uma contribuição de qualquer valor através do Valeu Demais. Esta é uma oportunidade de semear na obra de Deus e fazer parte do nosso clube de canais, unindo-se a uma comunidade de irmãos comprometidos com a propagação da verdade. Mas deixo claro, faça isso apenas se o Espírito Santo mover seu coração, apenas se você realmente foi tocado por esta mensagem e deseja, de coração sincero, apoiar este trabalho de evangelismo e ensino bíblico. Não é uma obrigação, mas uma oportunidade de parceria no reino de Deus. Que o Senhor abençoe cada um que assistiu até este momento, que abra seus olhos espirituais para discernir os tempos, que fortaleça sua fé, que prepare seu coração para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.